Bem, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para para a nossa aula de correção da atividade de juros simples, do nosso conteúdo de juros simples. Nós tivemos a última aula referente a esse conteúdo de juros simples. Foi proposta a atividade para vocês lá na nossa plataforma e agora estamos aqui para realizar a correção dessa atividade. Vamos realizar a correção das 5 questões da atividade, certo? Passo a passo, explicando para vocês como proceder na resolução de cada uma dessas questões, certo? Então, o nosso conteúdo é o conteúdo de juros simples, certo? Um dos conteúdos introdutórios da parte do material do módulo de matemática financeira. E aqui estamos para resolver essas questões, essas 5 questões referentes a esse conteúdo de juros simples, que nós iremos começar agora com a questão número 1. Então, gente, antes de começar a explicação sobre a correção dessas questões, dizer o seguinte para vocês. Eu sempre oriento os meus alunos que, independentemente do enunciado da questão que vocês se depararem, principalmente quando tem questões com enunciado muito grande, certo? O que vocês devem fazer? Vocês vão ler na questão e vão anotando as informações que a questão vai lhe dando. Para quê? Para que quando vocês partirem para a resolução, vocês já saberem quais são as informações que você tem e qual é a informação que falta calcular, certo? Então vamos lá. Essa, na minha forma de pensar, é a forma mais correta, mais coerente e mais simples que vocês têm para trabalhar. Vamos lá. A primeira questão, a questão número 1. Sempre coloco assim, ó, de um lado as informações que a questão nos fornece e do outro lado a resolução da questão, certo? Uma coisinha que eu creio que devo ter esquecido de comentar com vocês, de falar com vocês lá na nossa aula de juros simples, é que além dos juros nós temos um montante, que o montante é um valor referente ao que a pessoa tomou de capital emprestado, mais o que foi gerado de juros referente a esse empréstimo, certo? Esse é o montante que a pessoa deve pagar, que nós temos aqui um exemplo na questão número 1. Então, na questão número 1 está dizendo que se a pessoa toma um empréstimo no valor de R$300, ou se o indivíduo emprestou R$300, para que a outra pessoa, vamos lá, dar nomes, certo? Suponhamos que João emprestou a Paulo o valor de R$300, certo? Para que Paulo pagasse esse valor em um tempo de 9 meses, durante 9 meses, certo? Só que como João não é besta nem nada, certo? Ele não vai emprestar os R$300 para receber esse valor durante 9 meses e receber o mesmo valor, certo? João embutiu nesse empréstimo uma taxa de juros de 2% ao mês, certo? Uma taxa de juros de 2% ao mês. Porque essa taxa de juros que ele embutiu nesse empréstimo é justamente a sua lucratividade, o lucro que João vai ter por ter emprestado esse dinheiro a Paulo, certo? E aí ele pede para que a gente calcule qual o valor dos juros e depois calcular qual o valor do montante. Sendo que sempre que pedir para calcular o valor do montante, primeiro é necessário calcular o valor dos juros, certo? Então vamos lá. Primeiro calcular o valor dos juros. Aqui na resolução dessa questão, eu utilizei aquela nossa segunda formazinha aquela nossa segunda expressão, que os juros é igual capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, ou seja, dividido por 100, certo? Utilizei essa expressãozinha, certo? Onde nós temos que os juros é o que, gente? Os juros é igual ao capital. Qual o valor do nosso capital? O valor do nosso capital é R$300, certo? Vezes, qual a nossa taxa? A nossa taxa é 2% ao mês. Então, 300 vezes 2. Vezes o nosso tempo, que o tempo é de 9 meses. Então, 300 vezes 2 vezes 9, dividido por 100. Esse 100 é de quê? Da própria expressão. Utilizei aquele método, gente, da simplificação. Como proceder esse método da simplificação? Eliminei 2 zeros no numerador da fração, aqui no 300, e eliminei 2 zeros no denominador da fração, aqui no 100. Então eu simplifiquei a fração. Onde tinha 300, agora tem 3. Onde tinha 100, agora tem 1. O que nós fazemos? Vamos multiplicar. 3 vezes 2 dá 6. Ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 9 é igual a
2,54. Então nós temos aqui o valor dos juros, um valor correspondente a R$ 54. Só que lá ele pede para que a gente calcule o valor do montante. E sabendo e tendo em mente que o montante, a expressão do montante é igual a capital mais juros, então nós vamos ter que o montante é igual ao capital. Qual é o valor do capital? R$ 300. Mais juros. Qual é o valor dos juros? R$ 54. Então, montante é igual ao capital mais juros, montante é igual a R$ 354. Uma correçãozinha que eu quero fazer nessa questão e em outra questão também, é porque lá vai estar uma outra alternativa correta, certo? Porque deu um outro valor. Vou explicar por quê. Quando eu estava elaborando, quando eu estava resolvendo as questões, eu utilizei uma calculadora que me deu um valor, certo? E agora, para fazer a resolução aqui da questão para a montagem da aula, eu utilizei outra calculadora que me deu um valor mais aproximado. Então existem calculadoras que aproximam os valores referente aos cálculos, certo? Então por isso que deu essa diferençazinha entre os dois valores, mas o valor correto é R$ 354, o montante. Então aí verificaremos qual alternativa é a alternativa correta, certo? E aí partindo lá para a nossa segunda questão. Pronto, na nossa segunda questão, o que nós temos? As informações de um capital de R$ 1.200, certo? Perdão, o valor de R$ 1.200, que é o valor que está em jogo na operação de capital, certo? De empréstimo, sendo que o capital emprestado foi de R$ 1.000. Então, a pessoa pegou R$ 1.000 emprestado, certo? E pagou R$ 1.200. Pegou R$ 1.000 emprestado e pagou R$ 1.200. Então, se ela pegou R$ 1.000 emprestado e pagou R$ 1.200, significa dizer que ela pagou R$ 200 de juros. Ela pagou R$ 200 de juros. Tem aqui, ó, o nosso juros é igual a R$ 200. Pegou 1.000, pagou 1.200, pagou R$ 200 de juros, certo? E esses juros que ele pagou R$ 200, por esse capital que pegou emprestado, ela pagou, quitou a dívida em 8 meses. Certo? Aí ele quer saber qual foi a taxa que foi aplicada nessa operação financeira. E aí eu tenho uma outra situaçãozinha para vocês que nós vamos ver lá no final. Certo? Então vamos lá para a resolução. Juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Por que você não utilizou aqui, Romário, aquela expressãozinha de juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100? Vou explicar para vocês. Porque no meio da nossa expressão, nós temos um termo desconhecido, que é a taxa. Lá para calcular os juros, nós tínhamos a expressão, o termo desconhecido, antes da igualdade. Agora nós temos o termo desconhecido depois da igualdade. Então, por isso que eu não utilizei aquela expressãozinha da divisão por 100. Nós temos que juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Então, nós vamos ter qual o valor dos juros? R$ 200, certo? Que é igual, qual o valor do capital? R$ 1.000. Vezes qual a taxa? Nós temos a taxa? Não, a taxa é I. Está aqui. I. E qual o tempo? O tempo é igual a 8 meses. Que está aqui. Então, 200 é igual a 1.000 vezes I vezes 8. Então, vamos ter que 200 é igual. 1.000 vezes 8 é igual a 8.000. 8.000 vezes I é igual a 8.000 I. O que acontece nesse momento, gente? Sempre que nós nos depararmos com uma expressão dessa forma aí, o que vai acontecer? O termo que possui variável, ou seja, o termo que possui letra, que é variável, o termo desconhecido, ele sempre vai ficar antes da igualdade. E o termo que não possui variável fica após a igualdade. Então, por isso que nós fizemos a inversão aqui, ó. O termo que possui variável, 8.000i veio para antes da igualdade e 200 veio para após a igualdade. Por que isso, Romário? Porque o termo que possui variável ele tem que ficar antes da igualdade, porque nós vamos isolar essa variável i, que é justamente o termo que nós queremos encontrar, que é a variável i. Nós queremos encontrar o valor da taxa, então nós vamos isolar aqui. O que significa isolar, Romário? Isolar significa colocar antes da igualdade. Então nós vamos isolar o termo desconhecido, que é o i, aqui antes da igualdade, e vamos continuar. Qual é o termo que já está após a igualdade? 200. Vai continuar. E o termo que acompanha o i, que é 8.000, ele sempre vai passar na expressão dividindo
Então nós vamos ter que I é igual 200 dividido por 8.000. Utilizando um métodozinho da simplificação. O que nós temos? Eliminei 2 zeros no numerador da fração e eliminei 2 zeros no denominador da fração. Então, onde nós tínhamos 200, agora temos 2. Onde nós tínhamos 8.000, agora nós temos 80. Então, nós temos 2 dividido por 80, que vai dar um total de 0,025. Como é a taxa, certo, gente? Quando nos pedir para calcular o valor da taxa, no final aqui, a gente sempre multiplica por 100. Porque a taxa, gente, ela sempre vem acompanhada do símbolo de porcentagem percentual, que significa divisão por 100. Mas quando nós temos que calcular a taxa, a gente sempre no final multiplica essa taxa por 100. Então, 0,25 vezes 100, nós vamos encontrar que a taxa é igual a 2,5% ao mês. Esse é o valor da nossa taxa, 2,5% ao mês, certo? E aí a gente parte para a terceira questão. Na terceira questão pede para se calcular quanto tempo, certo? Quanto tempo renderia uma aplicação, o capital é de R$ 3.330, certo? Quanto tempo renderia uma aplicação de R$ 3.300 se aplicar um capital, se a pessoa tiver R$ 8.191,90, certo? A pessoa tendo R$ 8.191,90, e aí quanto renderia, certo? Quanto tempo ela conseguia resgatar uns juros de R$ 4.861. De onde vem esses juros de R$ 4.861, Romário? Vamos lá. O valor que ela tinha, certo? Que era de R$ 8.191,90, certo? Menos o capital que foi aplicado, certo? Que é de R$ 3.330. Então, R$ 8.191,90 menos 3.330, certo? Esse valor vai resultar em uns juros de R$ 4.861,80, certo? Há uma taxa de 7,3% ao mês. Há uma taxa de 7,3% ao mês. Pronto. Vamos fazer aqui por aquele método. Primeiro método, dividindo a taxa por 100, certo? Que fica bem mais simples a gente trabalhar aqui. Então, vamos lá. Dividindo a taxa por 100. Então, vamos lá. Por que, Romário? Porque aqui, da mesma forma da questão anterior, o valor desconhecido, gente, ele está após a igualdade. Ou seja, o valor desconhecido é o nosso tempo. Ele está após a igualdade. Então, a gente não vai utilizar a expressão da divisão por 100, certo? Então, dividindo a taxa por 100, 7,3 dividido por 100, nós temos 0,073% ao mês. Indo para a expressão, nós temos juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Qual vai ser o valor dos juros? R$ 4.861,80. Vai ser igual. Qual o capital? R$ 3.330 vezes qual a taxa? 0,073. Qual o tempo? T. Então nós temos R$ 4.861,80. Vai ser igual a 3.330 vezes 0,073, que deu o total de R$ 243,09. Então, R$ 243,09 vezes T, 243,09 T. Da mesma forma, gente, o termo que possui variável, que é o termo desconhecido, que possui letra, fica antes da igualdade, e o que não possui fica depois. Então, antes da igualdade, vai ficar 243,09 T, vai vir para antes da igualdade, e 4.861,80 vai vir para após a igualdade. Por quê? Porque nós precisamos isolar aqui a variável, que nós necessitamos encontrar o valor dela. Nesse caso aqui a variável T. Então nós vamos ter que T é igual a R$ 4.861,80 dividido por R$ 243,09. Então vamos ter que T é igual a 20 meses. Então essa operação ela foi sanada, ela foi quitada em um tempo de 20 meses. Certo? Partindo aqui para a nossa quarta questão, o que nós temos nas informações? Pede para calcular o valor dos juros de um capital de R$ 1.200.
a uma taxa de 13% ao trimestre, certo? 13% ao trimestre. E aí, gente, a taxa ele dá ao trimestre, dá uma taxa trimestral, 13% ao trimestre, só que o tempo ele dá mensal, certo? Olha lá, ó, o tempo ele deu 4 meses e 15 dias. Se um mês comercial tem 30 dias, então 15 dias tem a metade de um mês. Então nós temos 4 meses e meio. Nós temos um tempo mensal e uma taxa trimestral. As grandezas não estão compatíveis, então nós temos que transformar uma das grandezas para ficar compatível, certo? Então vamos lá, vamos transformar a grandeza, certo? Taxa para que ela fique compatível. Então vamos lá, nós temos aqui na taxa ó, 13% ao trimestre. Gente, um trimestre possui 3 meses, então nós vamos pegar esses 13% e dividir por 3, que nós vamos obter o total aqui de 4,3% ao mês. Então agora eles estão compatíveis. Nós temos uma taxa de 4,3% ao mês e nós temos um tempo de 4 meses e meio. Lá na expressão é juros vezes, que é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Então juros vai ser igual a 1.200, que é o capital, vezes a taxa é 4,3% e o tempo é 4,5% sobre 100. Simplificando, nós temos, cortamos 2 zeros, eliminamos 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Temos, antes tínhamos 1.200, agora temos 12. Antes tínhamos 100, agora temos 1. Então vai ser 12 vezes 4,3 vezes 4,5. Que nós encontramos para os juros um valor correspondente a R$ 232,20. Aqui é a outra questão que eu mencionei lá no início, que houve um pequeno errinho de diferença aí em relação ao arredondamento, certo? Então o valor correto é esse, R$ 232,20, certo? Que é o valor dos juros referente a essa operação financeira. E aí nós vamos lá para a quinta e última questão, que diz o seguinte: pede-se também para calcular o valor dos juros, certo? De um capital de R$40.000 que foi aplicado a uma taxa de 36% ao ano, certo? Então olha o que acontece, nossa taxa está anual e diz que o tempo de duração dessa operação financeira foi 125 dias. Então as grandezas não estão compatíveis. A taxa está anual e o tempo está diário. Ó, taxa anual, 36% ao ano e o tempo está diário, 125 dias. Então o que acontece? Então a nossa taxa que está anual nós vamos transformar em uma taxa diária, certo? Para ficar compatível com o nosso tempo diário. Então como que nós transformamos? Pegamos a taxa 36% ao ano e vamos dividir por 360. Por que 360, Romário? 360 é a quantidade de dias que tem em um ano comercial. Então aí nós vamos ter que a nossa taxa ela vai ser de 0,1% ao dia. Dividimos 36 por 360, obtivemos 0,1% ao dia. E um tempo de 125 dias, totalmente compatível. Vamos lá para a expressão, para a resolução? Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Então juros é igual, qual o valor do nosso capital? 40.000. Qual o valor da nossa taxa? 0,1. E qual o valor do nosso tempo? 125. Sobre 100. Simplificando, onde era 40.000 ficou 400, porque eliminou 2 zeros. E onde era 100 ficou 1, porque eliminou 2 zeros. Então nós vamos ter que 400 vezes 0,1 vezes 125 é igual a 5.000. Então nós temos aqui o valor, os juros no valor de R$5.000, que é correspondente à operação financeira dessa questão. Então aí está a correção da nossa atividade, certo? Da mesma forma como eu mencionei na nossa aula, qualquer outra dúvida que tiver em relação a tanto a aula quanto a correção da atividade, pode procurar lá no grupo, certo? No grupo, nosso grupo de WhatsApp, que fica bem melhor tirar essa dúvida por lá, que possa ser que a dúvida que uma pessoa tem, outras pessoas também tenham a mesma dúvida, e aí a gente sana essa dúvida de uma única vez, certo, gente? Então aqui foi a nossa aula de correção da atividade referente ao conteúdo de juros simples, que está aí, as nossas 5 questões, e que vocês vão assistir para corrigir e ver qual foi a questão que errou, qual foi a questão que acertou e qual dúvida que surgir. Basta mencionar lá no grupo que prontamente, assim que possível, irei sanar as dúvidas que vocês tiverem.
certo? Então aqui fica o meu muito obrigado pela atenção de vocês e um desejo de bons estudos.